Paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Queridos, eu quero convidar você, arrumar essa câmera aqui, eu quero convidar você a dialogar comigo um pouco acerca de um assunto bastante polêmico, né? E que a gente precisa estar sempre salientando, ou seja, despertando as pessoas para a compreensão dessa grande realidade que é a responsabilidade de quem ministra a palavra do Senhor. Às vezes as pessoas ficam em dúvida acerca, de ordem de culto. Ordem de culto, amados e queridos irmãos, cada ministério, cada igreja tem o seu, né? Mas vamos dizer para vocês hoje, a ordem ministerial, a nossa ordem ministerial. Primeiro, oração. A primeira oração feita no culto é uma oração invocatória. O que é uma oração invocatória? A pessoa que começa a orar não pode estender no microfone, orar aí 10, 15, 20 minutos, abençoar, expulsar demônio. Não. Então a primeira ordem é uma oração invocatória. O que é uma oração invocatória, pastor? Deus, eu venho na tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero apresentar ao Senhor esta reunião. O Senhor precisa ser o centro de tudo que nós vamos fazer nesta noite. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha trazendo os irmãos que não chegaram ainda para participar do culto dessa noite. Aqueles que já estão presentes, que o Senhor trabalhe em seus corações, prepare-os para ouvirem e guardarem a tua santa palavra, que todos venham cultuar, louvar e adorar o teu santo nome. Usa aqueles que vão louvar, que vão adorar, que vão fazer uso da palavra. O que nós pedimos ao Senhor em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma oração que você vai fazer com as suas palavras, mas é uma oração básica. Tá, pastor, mas eu deu vontade de expulsar demônio. Guarda para o dia que você estiver ministrando, o dia que você for o pregador oficial da noite. Após essa primeira oração, um hino da harpa cristã. É muito interessante ouvir um hino ou dois, né, da harpa cristã. Se você tem um conjunto de louvor que vai louvar, depois cante um. Chama a atenção dos irmãos, tá? Louve um hino da harpa cristã e depois, pastor, pode ser dois? Pode. Não tem equipe de louvor, então? Ou a equipe de louvor não está presente, cante dois. Mas se tem uma equipe de louvor, então vai um hino da harpa cristã e depois você pode estar louvando o Senhor com uma equipe de louvor, né? Pastor, eu quero fazer um culto assim, sabe, diferenciado, cantando corinhos e tal, eu posso? Pode, desde que não mude a primeira regra, né? Esses corinhos e tal entram no lugar do conjunto de louvor, do grupo de louvor, tá? Se for o caso, tá bom, queridos? Uma outra coisa bastante interessante, que precisa ser visto, precisa ser guardada, tá? Estamos agora orando, tirando uma hora e pouco de oração agora, de joelho dobrado, clamando ao Senhor. Então nós estamos aqui na graça de Deus, presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. É interessante você observar uma outra coisa. Às vezes as pessoas falam, pastor, a leitura oficial, não é a palavra oficial, leitura oficial. A leitura oficial, algumas igrejas usam, outras não, mas é um costume mais assembleano, né? Uso da palavra, a leitura da palavra. Essa leitura da palavra, você escolhe um ou dois versículos bíblicos, se for um texto, você precisa se ater como regra, ler o texto bíblico e explicar dele ali, no máximo, estourado, 5 minutos. Pastor, eu vou ler e depois eu vou orar e depois eu vou pregar. Não, você não é o pregador da noite. Tá? Não, você pode até ofuscar a mensagem que vem depois. Ah, pastor, mas eu tenho uma revelação. Então leia outro texto, deixa essa revelação para o dia que você for pregar. Você vai ter a sua oportunidade de pregar. Então, não esquecer, no máximo 5 minutos. Aí quem vai ceder a oportunidade sempre avisar antes os irmãos. Irmãos, nós, para colocarmos todo o culto assim na direção certa, você não pode tomar mais de 5 minutos. Tem pessoas que querem louvar, querem ler uma palavra, querem testemunhar, não dá. Tá? Sua oportunidade é 5 minutos. Se você vai louvar, faça o louvor. Apenas o louvor que compromete a igreja e tchau. Se você vai dar um testemunho que seja breve, rápido.
Se você vai fazer uma leitura da palavra, uma leitura, um texto bíblico que seja não superando os 5 minutos. Primeiro, oração invocatória, você entendeu o que é, né? Segundo, questão do louvor, você entendeu. Terceiro é a questão da leitura da palavra. Isso é regra, não pode mudar, tá? E obreiros da igreja precisam entender que regra não é para ser discutida nem debatida, é para ser obedecida, amém? Conheço muitos bons obreiros que eu já cruzei no caminho aí, na minha caminhada, que são ótimos obreiros, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, porque eu fui numa igreja ali, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. É difícil, porque se você não concorda com nada, toda igreja que você for, vai ter algo que você não concorda. Ou você muda de atitude, ou você nunca vai ser o vaso que Deus quer que você seja. Então você precisa mudar de atitude, se adequar ao ministério ao qual você está participando. Amém? Então presta bastante atenção nisso. Quem vai ministrar dízimos e ofertas? Faz parte do culto. Estou dividindo por partes. Primeiro, oração invocatória. Segundo, nós falamos do louvor. Terceiro, falamos a leitura oficial. Não é mensagem oficial, é leitura oficial. E agora nós falamos de oportunidades. Agora vamos falar de dízimos e ofertas. A parte da dízimos e ofertas, quem vai ministrar dízimos e ofertas precisa ler um texto bíblico que fala de dízimos e ofertas e precisa orar e determinar a bênção sobre a vida dos irmãos, tá? Sempre na ordem. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias, leia com eles, explique a palavra para eles, aí peça para o obreiro ou obreira que está auxiliando distribuir os envelopes para os irmãos ofertarem, esse é o costume nosso, né? O costume que Deus nos deu e é lindo. E depois virá, então, a oração. Você vai fazer a oração para Deus abençoar essas pessoas. Depois elas viram na frente, é um costume que Deus me deu também, fazendo uma unção na palma da mão da pessoa ali, decretando-se em nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre você a bênção descrita e ministrada pela palavra. E tchau. Só isso. Amém? Ah, mas Deus me mostrou, irmão, se atenha ao que você está fazendo. Não entre no campo do outro, né? Deixa o pregador pregar. Se Deus mostrou algo para você durante o culto e você não é o pregador, contenha-se. Depois chama a pessoa no particular e fale com ela. Não dentro do culto. É um desrespeito a quem vai pregar. E aquele negócio daquilo que vós quereis que os outros vos façam, fazeis vós também. Não desrespeite o outro para você não ser desrespeitado. Vamos lá. Para você que vai ministrar a palavra do Senhor. É muito interessante, queridos. Todo crente pode ministrar a palavra de Deus. Mas vamos começar em algumas regras. Primeiro, pastor, lá em casa eu briguei com a esposa, eu posso ministrar? Não. Ora, como é que você vai abençoar a vida dos outros se está de mal com a sua própria esposa? Pastor, lá em casa hoje eu fiquei bravo, lá xinguei meu filho ou minha filha. Está no pecado, meu filho, não pode pregar. Entendeu? Pastor, hoje eu vou falar uma coisa para você. Aconteceu uma coisa com meu vizinho lá. Irmão, não pode pregar. Então vamos lá. Você que está em desarmonia com a sua esposa, não pode pregar. Esposa está em desarmonia com o esposo, não pode pregar. Você que está aí com o coração endurecido, não consegue perdoar alguém que te fez algo de errado, vai pregar o quê? Para quem? Se você não consegue perdoar. Se você maltrata o seu marido, ou vive dando dor de cabeça para ele e ele para você, como é que vocês vão pregar a palavra de Deus? Também não pode. Então precisa estar na ordem. Filhos que estão desobedecendo os pais, podem pregar a palavra? Não, não pode pregar. Aí nós vamos chegando a um outro ponto mais grave ainda, tá? Pastor, quem não é dizimista pode pregar a palavra de Deus? Também não, irmão. Deixa eu explicar para você o que pega aí. Você sobe no altar, vê se os irmãos vão entender. Você sobe no altar para ministrar a santa palavra de Deus. Você está afrontando o inferno, afrontando a Satanás. Presta atenção. Você brigou com seu filho ou com a sua filha, o diabo vai entrar nisso aí
vai fazer ele pegar raiva de você, ódio de você, e acaba indo, você vai ter que buscar ele no mundo depois. Você vai afrontar o diabo com a porta aberta na vida do seu filho e da sua filha. Você vai ministrar a palavra de Deus, afrontar o diabo com um problema com a sua esposa. Está entendendo? O diabo vai entrar nesse casamento e vai acabar destruindo o seu casamento. Você vai ministrar a palavra de Deus sem ser dizimista, sem ter controle sobre as suas finanças. Você está deixando uma brecha para Satanás entrar e destruir as suas finanças. Tem pessoas que não compreendem que quando a gente ensina assim, isso não quer dizer, não é questão de você ir para o inferno, não ir para o céu, não se dizimir, não é isso. E a igreja não está atrás do seu dinheiro também. As pessoas têm que entender isso. Mas é necessário que aquele que ministra aos outros tenha uma sua vida impecável. Então você tem que se esforçar por isso, para manter a sua vida impecável. Por isso eu falo para as pessoas que é uma série de coisas que precisam ser ajustadas para você poder ministrar a palavra de Deus sem deixar brechas abertas na sua própria vida, para não sofrer retaliação do inferno. Então vamos lá. Aprenda a tratar dos seus filhos direito, conversar, dialogar. Aprende a dialogar com o seu marido, com o seu esposo, com a sua esposa. Aprenda a perdoar as pessoas, a pedir perdão, ser humilde. Tem pessoas que eu vou falar para você, né? Tem muitas qualidades, mas não tem humildade. Então as outras qualidades que você tem acabam sendo ofuscadas por você não ser uma pessoa humilde, capaz de perdoar e pedir perdão. Aí vem a questão das finanças. Ser dizimista da igreja, como eu costumo dizer que você precisa ser como Abraão. Abraão, antes da lei, não havia lei nenhuma. Abraão vai para a guerra sem condição nenhuma. Ele vai lutar, sabe, contra 4 reis. Ele e 318 da sua casa e alguns amigos. Ele vai e vence essa batalha. Na volta, Melquisedeque, rei de Salém, traz pão e vinho para ele. E ele devolve o dízimo àquele homem, que era sacerdote do Deus Altíssimo. O que ele está fazendo? Reconhecendo que a vitória não dependeu das suas forças, sim de Deus. Então, todas as vezes que você dizima, que você oferta a casa do Senhor, você está reconhecendo a mão de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua vida, a graça de Deus na sua vida, e você está demonstrando que você tem controle sobre as suas finanças. Ah, eu não sei quanto eu ganho. Sabe sim. Bota no caderno. Todos os dias chega na sua casa, separa o seu dízimo, a sua oferta, se for o caso. É necessário, queridos, você compreender isso. Amém? Tem pessoas que às vezes generalizam tudo, né? Ah, mas pastor, porque a igreja é tal, porque uma igreja é tal, porque o profeta tal, o pregador tal. Não, meu querido. Estamos falando de eu e você, nós. Você que me conhece, que sabe como nós fazemos a obra de Deus, não precisa eu te explicar muito. E se algum crítico aparecer de fora, nós temos o prazer de nos reportar a tais pessoas e explicar como é que a gente trabalha. Hoje, eu posso falar para você que nós já não fizemos muito mais coisas por falta de recurso financeiro, mas nós temos projetos que precisam ser alcançados. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, sempre comprando alguma coisa, investindo em alguma coisa, melhorando alguma coisa na obra do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que entendem essa necessidade, que são dizimistas da casa do Senhor, que ofertam na casa do Senhor, que não medem esforços, né? E quando você faz isso se sentindo obrigado, não tem retorno. Mas quando você ama a obra de Deus e faz isso com amor, porque você entendeu e é caprichoso nisso, Deus sempre vai te retribuir. Vou te dizer um detalhe. Muitas vezes, aquela área que você não domina na sua vida, quando você ouve falar acerca daquilo, você fica nervoso, fica nervosa, porque você não tem domínio sobre aquilo. Aquele que não tem domínio sobre a língua, conversa muito fiado, quando você fala com ele, ele fica bravo, por quê? Porque acertou ele, a carapuça serviu. Né? Aquele que não consegue perdoar, quando você fala, ele fica bravo porque falou, né? Dá nesse assunto, porque ele não consegue ter domínio sobre ele. Aqueles que ficam nervosos quando você fala de casamento, de vida familiar, porque não dá conta de viver dentro da casa a palavra de Deus, e ficam bravos, ficam nervosos. Mudar de igreja não é resposta. Criticar o pastor, o ministério, também não é resposta. Tem que dominar essa área. Então vamos lá. Você que almeja ministrar a palavra do Senhor, aprenda a ordem do culto, obedeça a palavra de Deus no seu casamento, na criação dos filhos, quanto a perdoar, quanto a pedir perdão, quanto a dizimar e ofertar.
Isso porque isso traz testemunho para a própria vida, para a sua vida. Se você vai ministrar, Deus manda almas para a igreja, o Senhor faz uma grande obra. Você não consegue dizimar a igreja, ofertar a igreja, ajudar a igreja com nada? Sabe o que acontece? Nesse caso, você não reconhece a necessidade do reino de Deus. Você que não consegue fazer isso, precisa trabalhar isso, tá? Você que não consegue perdoar, também tem que trabalhar isso. Vou te dizer outra coisa. Não pode tornar os problemas pessoais. Tem pessoas que é uma bênção, mas qualquer coisinha que a pessoa tem ali, fica pegando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não esquece. E sempre retorna ao mesmo ponto, fica esbarrando naquilo ali. Não é pessoal. A obra de Deus não é minha, não é sua, não é nossa. O reino é de Deus, a obra é de Deus. Outra coisa, se você não ama ao próximo, fique longe de altar da igreja. Você não pode ministrar a palavra do Senhor. Eu vou dar um exemplo para você. Se você tem um problema pessoal com alguém, você vai pregar a palavra de Deus, e você escolhe um texto bíblico ali para poder, entre aspas, falar com aquela pessoa, você virou Deus agora? Que aquela pessoa é servo e serva de Deus. Se você escolher uma palavra para falar com ela, quem escolheu foi você, não foi Deus. O mais adequado é quando você tem um problema com alguém, em alguma área, não ministra aquilo, deixa outro ministrar, que não conhece o problema que você tem com aquela pessoa. Aí é Deus falando. Mas enquanto você ministrar, pensando em alguém, você está ministrando a sua palavra, a sua opinião, o seu querer, não a palavra de Deus. Então, atenha-se a ministrar a palavra de Deus. Bíblia Sagrada. O texto bíblico precisa ser interpretado pela própria Bíblia, com muito amor, com muito carinho, tá? Com amor ao próximo. Você precisa amar a pessoa, as almas, e ministrar a palavra com graça, com jejum e com oração, para você poder abençoar a vida das pessoas. E é assim que Deus vai despertar dom, é assim que Deus desperta talento, é assim que Deus vai usar a sua vida de uma forma extraordinária. Então, eu quero pedir toda a sua atenção. Outra coisa, não fale palavrão no púlpito da igreja, tá? Talvez a pessoa não está habituada ainda e usa uns jargões, né, mundanos, umas palavras mundanas, que acabam de alguma forma ou outra trazendo uma má ideia dentro da igreja. Nem todo mundo entende o seu linguajar. Então procure o máximo possível ministrar com sabedoria, sem falar besteira, tá bem? Pastor, eu não leio muito bem, o que eu faço? Leia o texto bíblico antes de você pregar, não leia correndo. Leia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, durante uma semana toda em oração, para quando você for pregar, aquilo você conhece só de cor. Você vai lendo, vai ficar fácil de ler. Pastor, ainda mesmo assim estou com dificuldade, pega o seu celular, baixa uma Bíblia online, a JF offline, e você vai ouvir, escolhe o texto bíblico que ela vai ler para você. Mas atenha-se em ministrar a palavra. Ao final, quando você for terminar, isso aqui é o pregador oficial, você está com a autoridade de Deus. Pregou, cura, ore para Deus curar. Como é que eu faço? Bom, tem vários métodos, use um simples. Estende a sua mão, Deus, unge a minha mão, coloca sobre a sua cabeça. Deus, eu quero orar para o Senhor curar, para o Senhor libertar essa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trabalhar diferente. Faz uma fila, você que está doente, tá? Faz uma fila aqui. Eu quero pedir um auxiliar aqui, um obreiro da igreja, me auxilie, unção assim no meio da testa, te unge em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca a mão e determina, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo essa doença, essa enfermidade, espírito de enfermidade que está no corpo dessa pessoa, sai no nome do Senhor Jesus Cristo. Não expulse demônios, a não ser que Deus te revele, que você sinta que tem um demônio. Sai demônio, pombagira, Satanás. Você viu? Não, né? Então não faça. Não expulse demônios se você não sabe se tem demônio ou não, para não ofender a pessoa, tá? Porque muitas vezes não tem demônio, você está expulsando demônio. Outra coisa, manifestou um demônio? Meus parabéns, Deus está querendo te usar. Tá bem? Manifestou um demônio, Deus está querendo te usar. Expulse-o. Mas eu não sou pastor. Quem falou para você que precisa ser pastor para expulsar demônio? Precisa ser crente. Em o nome do Senhor Jesus Cristo,
legião de espírito maligno, tira a mão, sai no nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, tome bastante cuidado, tá? Que talvez você está orando, já vi casos de cair a pessoa está com, às vezes ali, oprimida, mas por uma doença psicológica, às vezes tem algumas pessoas que têm um surto. Já vi gente expulsar demônio a noite inteira, o demônio não saiu, porque não era demônio. A pessoa surtou. Né? Então você tem que tomar bastante cuidado, ter discernimento. Se você não sabe lidar, faz aquela oração geral. Deus toma no nome do Senhor Jesus, cura, liberta. Vai haver testemunho de pessoas curadas e libertas. O que você pregou? Pregou prosperidade? Tenha convicção do que você pregou e abençoa a vida das pessoas. É em o nome do Senhor Jesus Cristo. Determine a cura e a libertação da pessoa. Quando é culto de libertação. Quando é prosperidade, abençoe a vida das pessoas. Usa o texto bíblico que você, os exemplos que você pregou, traz para cá. Vamos lá, irmão, vamos orar, vamos crer, Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta. Amém? Você trouxe uma mensagem de salvação, observe. A igreja, todo mundo está na igreja, você conhece, sou tudo salvo. Você vai pregar salvação? Não. Pregue outra palavra. Eu vou pregar uma exortação. Sim. Só que não seja pejorativo. O que é pejorativo? Bom, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que as virgens eram 10 virgens, 5 foi, 5 ficou. Aí tem gente que, em vez de pregar a palavra direitinho, dentro do contexto, irmão, as virgens que ficou foi para o inferno. Se você não vigiar e não consertar a tua vida, você vai para o inferno. Pura carnalidade. Interprete e passe com amor de uma forma que as pessoas compreendam. Amém? E as pessoas vão compreender e vão se curvar à palavra do Senhor. Outra coisa, não busque aplausos de ninguém. Eu senti que hoje a pregação não foi boa porque ninguém recebeu. Não, pode ser impressão sua. Muitas vezes o inimigo faz as pessoas se sentirem assim, se sentir diminuídas. Sabe por quê? Para não pregar mais, para você ficar triste. Ministre a palavra. O resultado é com Deus. Ore antes, né, para pregar, para Deus abrir o entendimento da pessoa. Faça uma campanha de oração antes de pregar. E depois que pregar, ore para que aquela palavra permaneça no coração e transforme a vida das pessoas. Deus vai fazer. Depois você vai ver testemunho. Se você achou que ninguém recebeu, o problema é de quem não recebeu. Amém? A palavra é de quem? De Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou de forma bastante clara a esse respeito. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Se você consagrou a tua vida e pregou a palavra de Deus, as ovelhas do Senhor a receberá. Amém? Vamos se adiantar um pouco mais. Então, terminou, ministre sobre aquilo. Aquilo que você pregou. Aí vamos finalizar dizendo o seguinte. Agora vamos lá. Avisos da igreja. Pede para alguém anotar, se você não sabe os avisos, para você avisar, tá, as pessoas. Pede sempre no final do culto para as pessoas orarem, trazer os seus amigos, seus parentes, seus colegas, entendeu? Enfim, para a igreja, para ouvir a palavra de Deus e tal. Sempre fale do próximo culto, como vai ser, que vai ser uma bênção. Enfatiza isso e vai ser uma bênção. Amém? Aí agora vem aquela pergunta, pastor, por que você está ministrando isso? Porque nós vamos estar dando oportunidade para mais pessoas ministrar a palavra. Obreiros, irmãos que têm condições de ministrar a palavra, terão aqui a oportunidade, tá, de estar ministrando a palavra de Deus. Por isso estou passando todas essas diretrizes, porque os irmãos, outros irmãos, receberão a oportunidade. E todos eles precisam se ater ao que eu estou ensinando aqui. Isto aqui é para ser obedecido. Amém, queridos? Não é para ser questionado, é para ser obedecido. Tem alguma coisa que você não está fazendo? Faça, eu não quero saber se você estava fazendo ou não. Quero saber que você está escolhendo hoje. Pastor, eu vou obedecer isso aqui. Talvez você tenha um ministério promissor, um futuro promissor. Então, não seja rebelde, sim obediente. Tem alguma coisa que você não concordou? Pastor, eu não concordei aqui com o negócio, mas porque eu tenho um problema em relação a isso e a gente precisa... Fale comigo, estou aqui sempre para te ajudar, sou seu amigo, seu pastor. Estou sempre aqui para te atender e para te ajudar. Quero entender o porquê que você não está conseguindo obedecer, mas se você virar a cara e dizer não vou obedecer, fica difícil porque
dá a impressão que você está resistindo à doutrina ministerial, à doutrina do ministério, à doutrina da igreja, enfim, que é totalmente bíblica. Amém? Então, a partir de hoje, preste muita atenção nisso. Outra coisa, pastor, eu vou pregar uma mensagem dura para corrigir o irmão fulano, beltrano e ciclano. Não fale, não é da sua alçada, né? De forma nenhuma. Para você corrigir um membro da igreja, chamar a atenção do membro da igreja, é com o pastor da igreja. Você pode dar um conselho, irmão, chega, eu preciso de um conselho, me ajuda. Você pode dar um conselho. Agora, repreender, cortar um irmão da igreja de qualquer afazer dele na igreja, só o pastor da igreja. Porque o pastor sabe o tempo, cada um tem um time. Amém? Muitas vezes você não percebe. O Senhor Jesus Cristo ensinando, ele disse que o trigo e o joio cresceu junto. Ele semeou o trigo, depois veio o inimigo, lançou o joio. Daí veio os servos, disse que Senhor, vamos arrancar o joio? Não, para que aventura não saia trigo junto. Deixa que no final da conta, o dono da lavoura vai cuidar disso. Você não é o dono da lavoura, nem eu sou o dono da lavoura. Mas como anjo da igreja eu posso tratar, chamar, conversar. Agora vai você, muitas vezes, do seu jeito, vou arrancar porque eu não aceito isso. Você vai e arranca, e quando você arranca, sai um monte de trigo, e as almas se perdem, e depois no final você vai acertar com quem? Com Deus. Que daí vai sair, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quem ganha a alma sabe o é. E quem dispersa almas, o que é? Né? Então vamos lá, preste muita atenção nisso. E a partir de hoje, conto com a compreensão dos irmãos que estiverem vendo esse vídeo. Vamos lá, nós vamos estar dando o máximo possível de oportunidade para que todas as pessoas possam ministrar a palavra. Outra coisa, quem gosta de ministrar a palavra na igreja tem que evangelizar lá fora, tá? Tem muitas pessoas que é uma bênção para pregar na igreja cheia, quer que a igreja seja cheia para ele pregar, ou para ela pregar. Mas não conseguem buscar uma alma lá no mundo, fazer uma visita, levantar uma vida, fazer uma visita numa casa, fazer um evangelismo pessoal, não conseguem. Então ministrar em igreja cheia é fácil. Difícil é você amar as almas e buscá-las lá fora no mundo. Então quem gosta de ministrar na igreja, também evangelize fora da igreja e convide as pessoas a virem à igreja. Amém, queridos? Espero ter sido bem claro, direto e sucinto, para que os irmãos venham cooperar comigo, cooperar com a igreja, para que a igreja possa crescer dando oportunidade para todas as pessoas. Amém? Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou um ensinador nato, Deus me chamou para ser mestre na palavra. Então eu gosto de ensinar sempre com sabedoria. Se você viu eu pregando duro, dando umas cajadadas, é embaixo da unção. Tem gente que acha que é ignorância, não é não. As minhas pregações às vezes são duras, mas não esparramam a ovelha. Pelo contrário, ajunta, porque elas são proféticas. Amém, amados? Então Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu entendo do ser humano atrás de você que tem um diploma, tá? Diploma de formação, doutorado em psicanálise clínica, e o outro diploma que veio de Clarinho é o reconhecimento da Ordem Freudiana de Psicanalista do Brasil. Sei lidar com o ser humano, sei o que é espiritual, sei o que é psicológico, sei como tratar o ser humano. E tudo isso não é para a grandeza do homem, é para a glória de Deus, para agregar valores ao reino de Deus. Conto com a sua compreensão. Deus abençoe. Amém? Querido Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, que esta palavra encontre no coração de cada irmão, de cada irmã, de forma em que todos, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, possam, ó Pai amado, acatar esta palavra e possam escolher, não obedecer a forçado, não, mas que sejam convencidos dessa verdade, dessa realidade, para que possam, em o nome do Senhor Jesus, obedecer, não na força, não na violência, mas com amor, com carinho, porque para isso o Senhor nos chamou. Isso tudo é para o crescimento do reino. Que todas as coisas, ó Pai, possam gravitar em torno do poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e toma posse, tá? Espero ter contribuído e ajudado você a ser um vaso de Deus, juntamente comigo, junto com essa família maravilhosa que o Senhor está trabalhando, levantando, usando a sua vida, a minha e a nossa. Precisamos expandir o reino, porque está próximo o dia do Senhor. Um abraço, shalom.